Uhum. Então, agora eu vou compartilhar o slide com vocês, da nossa aula de hoje. Nós estamos iniciando. E faltou o vídeo, né? Também. Iniciar o compartilhamento. Sempre vou iniciar a gravação depois da oração, que fica um vídeo mais prático, né? Mais curto para aqueles que vão assistir às aulas depois. Chegou aí para vocês os slides? Tá ok? Sim, senhora. Aí, tadinho, eles que não sabiam como fazer, deixou lá, colocar para ele, tranquilo. Ele é muito de boa. Então, vamos lá. Então, eu vou mandar esse material para vocês em PDF, já que ele não está na apostila de vocês. Mas era para estar na apostila. Então, nenhum de vocês, vocês acharam, não, né, esse material? Eu não achei. Na minha não tem, não. Ele é o primeiro, eu não coloquei, não. É porque teve algumas apostilas em turmas anteriores que eu acrescentei, de vocês eu esqueci. Aí eu mando em PDF. Não o slide, o material mesmo. Glória a Deus, aleluia. Consegui entrar, Senhor, pô. Islane. Eu tô, gente, quem que Aleluia. Islane? Quem entra, sai, entra, também. sai. É emoção. Então, vamos lá, arte de evangelizar a cidade. Então, a pastoral urbana, ela continua ainda mais um desejo que uma realidade. Mais uma proposta que um fato, mais um programa que uma realização. Eu gosto muito desse pensamento aqui, dessa reflexão inicial, e me faz lembrar, uns anos atrás, pastor Valdemar, fundador e presidente da Kairos, ele já estava respirando já andava com oxigênio, o pulmão dele estava secando. Foi a última vez que ele veio aqui, numa conferência missionária ali na Matriz, antes de falecer. Ele dizia assim, naquele momento, nós temos muitos faladores de missões e poucos fazedores. Que é muito essa ideia aqui, ó, que essa ação, né, da igreja para com a cidade é mais um desejo que uma realidade. Então, tem muita gente desejando fazer muita coisa, mas fica só na proposta. E de fato, não concretiza, né? Não há uma realização, fica só a nível de teoria, de programas. Isso é ruim. E há alguns anos, a expressão da moda, né, na igreja, era pastoral urbana. Esse termo... Esse termo não era tão comum no ambiente protestante, como não é até nos nossos dias. Ele foi muito apropriado e usado pelo ambiente católico, tanto que eles têm a pastoral da criança, a pastoral de casais, pastoral de jovens, ou seja, é a ação da igreja com aquele grupo específico ao qual eles estão se referindo. E aí, nesse material aqui, né, o autor vai dizer, olha, parece que hoje a gente nem ouve mais falar tanto sobre esse assunto. Poderíamos nos perguntar sobre os motivos disso, já que o assunto não pode deixar de ser relevante para a igreja. Afinal, a maior parte da população mundial encontra-se nas grandes cidades, né? Então, ele vai trazer uma estatística aqui, a gente vai ver em outros materiais mais adiante, para a gente ver que aquela população que alguns anos atrás residia no campo, hoje elas residem na cidade, e isso mudou muito. E esse material a gente vai ver que a igreja está num descompasso com essa mudança, né? A cidade mudou muito rápido e a igreja não acompanhou
Essa é a evolução da cidade. Aí, para a gente que pensa sobre a ação da igreja na cidade, sobre missões urbanas, muitos autores vão defender essa mesma ideia, né? E vai haver um consenso entre eles que nós estamos mais no molde rural, o ser igreja, do que no molde urbano. A gente é muito mais parecido com o passado do que com as cidades. Alguns dados hoje, como mais de 50% da população do mundo vive nas cidades, enquanto que em 1950 a população urbana mundial era de apenas 16%. Em 1900, apenas a cidade de Londres tinha mais de 1 milhão de habitantes. Agora já são 405 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Olha como o quadro mudou rápido, né, em apenas 5 décadas. A maior parte da população que vivia no campo, passou a viver na cidade. Aí nós temos esse gráfico, ele não está atualizado, né? Só vai até 2000, já tem 20 anos, nós estamos, 21 anos, nós estamos em 2021. Mas isso aqui já dá para a gente ter essa noção. Ó, no Brasil, a população urbana vem crescendo a cada ano. Então, esse quadro aqui vai nos mostrar o crescimento da década de 40 até o ano de 2000. Em 1940, a população urbana, né, que residia nas cidades, era apenas 31,23%, enquanto a população rural predominava, que era 68,77%. 10 anos depois, cresceu um pouco. De 31% foi para 36,16%, e cai, então, a população rural, consequentemente, para 63,84%. Passaram-se mais 10 anos, mais uma década de 60, a população urbana subiu mais, foi para 44,67%, quase chegando à metade da população. E mais um pouquinho da metade ainda residia no campo, 55,33%. Passaram-se 10 anos, na década de 70, mais da metade das pessoas já residiam nas cidades, que é 55,92%. Isso aqui, território brasileiro. E 44,08% residia no campo. Já na década de 80, já vai para 67,60%, no campo cai para 32,40%. Passaram-se 11 anos, na década de 90, subiu para 75,47%, enquanto o campo caiu para 24,53%. Em 2000, já éramos 81,23% das pessoas residindo na cidade e apenas 18,77% vivendo no campo. Então, a gente vê que há uma mudança drástica aí, né? Então, o século XX é considerado o século onde surgem, né, as cidades. Acontece aquilo que nós chamamos do fenômeno da urbanização, que foi a migração do homem do campo para a cidade. Esse homem, com a Revolução Industrial, as máquinas, né, substituíram a força de trabalho do homem, e agora as máquinas faziam esse trabalho, de 10, às vezes até 20 homens. Isso tudo forçou também o homem do campo a ir para a cidade. Então, vários fatores vão contribuir para esse fenômeno chamado urbanização. Nós temos uma segunda revolução. Professora. Oi. Na década de 90, em Goianésia, eu morava lá, e lá tem a usina a indústria de álcool, né? Aí, na década de 90, a gente morava do lado do Sindicato dos Trabalhadores, que é cortador de cana, esses pessoal, né? Os cortadores de cana, né? Aí, naquela época, o dono lá da empresa comprou uma máquina lá do Japão. Aí chegou lá, assim, um boato assim, né? Nossa, o patrão lá comprou uma máquina lá que corta cana lá sozinha. Então, assim, para nós foi um susto, né? Então, assim, como será... Diminui máquinas, a mão, né, de obra, né?
Isso, aí diminuiu muito na época a mão de obra, e lá tinha, acho que mais de mil cortadores de cana. Então, esse fenômeno de urbanização, ele fez isso, né, com o advento da industrialização, que é essa substituição da força do trabalho do homem pela a força de trabalho da máquina. Então, foi um fator bem predominante. E aí eu estava falando da segunda revolução tecnológica, que agora, né, nos últimos tempos, que foi a substituição do pensamento do homem pela máquina, que é a revolução dos computadores, né, da tecnologia. Mas, enfim, então esse homem, ele sai do campo para procurar um trabalho na cidade. Então, a gente vai falar isso em outros materiais, em outros autores, vamos voltar a abrir essa discussão. Deixa eu ver o que o Elisane escreveu. Na época, tirou muito emprego das famílias, isso. Com certeza. A sociedade, a igreja também, gente, por mais que hoje a 90 e poucos por cento aí, ou a maioria, né, das pessoas residem na cidade, a igreja não pode esquecer daqueles que vivem no campo, mas ela tem a obrigação de ajudar essas pessoas a se fixar no campo, oferecendo uma condição de vida com dignidade, que é aqueles pastores que às vezes promove aí um ponto de pregação de 15 em 15 dias, né? Vai lá naquele ambiente rural, e aí aqueles produtores, aquelas pessoas que vivem ali no campo se reúnem, e aí ele celebra o culto, de tempos em tempos também realiza uma ceia, enfim, ainda eles são alvos, né? Claro, do amor de Deus e da igreja também, fazer algo por eles. O dramático é que a maioria das pessoas que chega à cidade, eles não têm escolaridade, nem experiência profissional, o que faz com que aceitem empregos mal remunerados e se sujeitem a trabalhos temporários ou atividades informais para sobreviver, como as de camelô ou vendedor ambulante. Os baixos rendimentos levam esse trabalhador para a periferia das grandes cidades, geralmente em loteamentos irregulares, lugares de risco. Então, essas pessoas não tiveram uma escolaridade, muitas às vezes não têm nenhuma identidade, um CPF. Então, com esse fenômeno, essas pessoas foram expulsas do campo, né? Foram para a cidade e eles chegaram na cidade agora. Eu não tenho um currículo, eu não tenho uma experiência. Aí se sujeitava a esses empregos mal remunerados e informais, caía nesse ambiente do camelô, do baixo rendimento, né? Fica à margem da cidade, em ambientes periféricos, loteamentos, essa irregularidade, sem um serviço básico, às vezes iluminação, Pastora, saneamento, enfim. Oi. até os que estão na cidade não tem um currículo, não tem experiência hoje em dia. Imagine aí os que vêm da roça com a dificuldade como não é grande. Nossa, que tristeza. Aí, o que aconteceu? Com a maior parte das cidades, elas não estavam preparadas para receber esse povo. Elas não tinham uma infraestrutura, ou seja, escola, educação, igual quando houve aquele problema, foi na Argentina, ou foi Venezuela? Foi Venezuela, né? Que os venezuelanos estavam atravessando e residindo em algumas cidades do sul. Eu lembro as igrejas se mobilizando para ir ajudar, porque as cidades não tinham como comportar eles. Hã? A senhora falou sul, mas é do norte. Ah, foi do norte? Não teve nenhum no sul, não? Não, que Venezuela fica Venezuela é no norte do nosso país, né? Amazonas, Pará, ali, ele já estava lá e vindo para cá. E hoje eu fiquei sabendo que a situação lá tá crítica, que até cachorro estão matando para comer. Pois é. E aí chega aqui, nós estamos preparados? Não, como não estivemos no passado para receber esse povo que veio do campo. Então, o fenômeno da urbanização, ele sempre vem acompanhado da emigração, da crescente desigualdade social e da insegurança pública, porque não há como comportar esse povo, não há como gerar segurança, educação, saúde, alimento, não tem como amparar esse povo. Aí vai virando um caos a cidade. Por isso, citando a exortação apostólica Ecclesia na América, evangelizar a cultura urbana é um desafio premente para a igreja que, assim como soube evangelizar a cultura rural durante séculos, é chamada hoje a realizar uma evangelização urbana metódica, através
através do discipulado, da liturgia e das suas estruturas pastorais. Então, durante muitos anos, a igreja ela fez um excelente trabalho no ambiente rural. Os missionários montavam no cavalinho, ia, passava, às vezes, meses, né, numa fazenda. Eu tenho a história de uma família aqui na sede, saudosa irmã Dindinha, hoje ela não vive mais, dorme no Senhor. A missionária Domingas, irmã dela mais nova também, uma pessoa muito especial, mas ela contava, a irmã Dindinha, que a família dela foi uma missionária que chegou a cavalo, ganhou o pai, ganhou a mãe, comia, vivia, morava ali com eles, com meses, ganhou a família, discipulou todo mundo, depois montou no cavalinho e foi embora. O Hospital Evangélico, eu não sei se vocês sabem, é fruto de um trabalho missionário. O Dr. James Fanson, o fundador, ele era um missionário norte-americano, ele ia nas fazendas a fazer atendimento, aí que surge o hospital, que hoje já tem uma outra conotação, mas ele surge nesse ambiente onde a igreja soube muito evangelizar esse ambiente rural. E aí nós vamos ver que a pastoral urbana, ela continua sendo um grande desafio para a igreja. Pastoral urbana, gente, deixa aí entrar na sua mente, a ação da igreja na cidade, ok? Ação da igreja na cidade, não é o pastor. Tudo que foi refletido e feito até hoje já mostrou a necessidade de adequar as pastorais. Agora sim, né? O que as igrejas, né, a liderança, o que tem pensado, ou essas ações que têm sido propostas, ao que é próprio da cidade, na sua organização, símbolos, culturas e relações. Descobriu-se claramente que são necessárias mudanças significativas na liturgia, na forma de administração e na organização das igrejas locais, para que haja melhor acolhimento das pessoas que vivem na cidade. Mais para frente, ele vai citar que aquelas igrejas que perceberam que essa vida na cidade ela é diferente, ela é dinâmica, eles propõem atendimento aí em horários alternativos, como horário de almoço, que às vezes a pessoa só tem aquele horário, é aquele projeto que muitas igrejas começaram para os universitários, que durante a semana não conseguem ter uma vida na igreja, faz uma jornada de trabalho, à noite estuda, fazia um culto depois da aula da faculdade, né, das universidades, enfim, essa é a dinâmica da vida da cidade. Hoje nós temos já quanto tempo aqui? Farmácia 24 horas, há uns anos atrás tinha uma academia 24 horas, ela não sobreviveu, agora chegou na cidade uma nova academia que é 24 horas. A tendência é, futuramente, nós termos mercados 24 horas, shoppings. Então, nas grandes metrópoles, já existem muitas coisas que funcionam 24 horas. Porque a vida da cidade, ela não para, são horários alternativos. E a igreja tem que ter esse feeling, né, essa percepção e acompanhar essa dinâmica. A igreja ela não pode ser indiferente à cidade. Nala. Ao contrário, ela precisa estar presente na realidade urbana, cujas problemáticas exigem respostas diferenciadas e muita criatividade. Para que isso aconteça com eficácia, é necessário que os sacerdotes, os religiosos e religiosas, como também os agentes de pastoral de uma mesma cidade, estejam cada vez mais unidos na realização de uma ação conjunta, inteligente, criativa, afetiva e efetiva, não definindo limites, mas somando forças. Isso daqui é o quê? A gente tem muito assim. Essa cena é interessante, né? Esse senhor dando chinelo para essa mulher, né? Maltrapilha, uma moradora de rua. Então, a gente vê que na nossa cidade, se tem um projeto que está indo de vento em popa, ai, que legal, né? Aquela igreja está fazendo aquele projeto, vamos fazer na nossa igreja? Poxa, por que não chegar nessa outra igreja e falar assim, olha, vocês estão precisando de ajuda, nós queremos nos envolver com esse projeto. E esse projeto ser interdenominacional, unir forças, mas fica cada igreja querendo levantar sua bandeirinha para que, de alguma forma, aquele projeto venha resultar em almas para o rebanho, pessoas que vão fazer parte do rebanho. E quando nós trabalhamos com a cidade, né, percebendo a vida da cidade, independente se essa pessoa vai vir para a minha igreja ou não, eu tenho que ter a consciência que eu estou trabalhando para o reino. Né? Estou ganhando aquela vida para Cristo, independente se ela vai frequentar a minha igreja ou não, mas, infelizmente, não é esse o pensamento. Acaba surgindo até meio que disputa entre as igrejas, no lugar delas unirem força. Ali na Praça Americana, tinha um trabalho
trabalho com os garis da Igreja Batista, nós caminhamos com eles um tempo, acompanhamos esse trabalho, maravilhoso, unindo forças, como tantos outros trabalhos, a gente já uniu forças assim. A pastoral urbana, ela só avançará na medida em que houver uma grande comunhão entre os operários do Senhor que lá trabalham. Eu vi que o chat está aqui. Ah, não. Na hora que chegar, eu comento, tá? Ainda não chegou a mensagem. Mas para que tudo isso aconteça, pode escrever aí, pode continuar, eu volto e comento. Nós devemos conhecer a cidade. Dom Angélico Sândalo, bispo de Blumenau, Santa Catarina, afirma que a cidade é uma mistura da vida com a morte. Valores e contravalores andam pelas calçadas, invadem lares e igrejas. Cresce a consciência do valor da pessoa humana em muitos grupos, enquanto outros se isolam e a dignidade da pessoa humana é esmagada. Então, a cidade, ela é essa mistura, vida, morte, uns crescem, outros são esmagados, uns conseguem ter uma vida digna, outros, a sua dignidade desaparece, vive no isolamento, né? Que a gente tem a imagem de um morador de rua com seu amiguinho, seu companheiro ali, aquele cachorrinho, que inclusive nós temos na cidade um morador de rua que ele tem 2 ou 3 cachorros que ele anda com ele no carrinho de supermercado. Eu já ouvi falar que aquele morador de rua é um ex-odontólogo, era um excelente profissional e por causa das drogas, não sei se essa história é verdadeira, depois vocês podem até descobrir, por causa das drogas, hoje ele se tornou morador de rua. Então, ele anda a pé, ele empurra os cachorrinhos como é que fala? No carrinho de supermercado. E que, no fundo, ele acaba sendo protegido. Vocês estão me ouvindo? Caiu minha internet? Cortou agora no final. Você está falando que está com... Estou ouvindo muito bem. É porque está dizendo que quando ele fala, estamos percebendo o problema de conectividade, ele costuma cair, tem hora que eu fico falando sozinho. Então, vocês estão ouvindo ainda, né? Até a Voltando parte do odontólogo deu para ouvir bem. Tendência para o individualismo. Oi? Fala, pode falar. Pedro? Não, eu só falei que até a parte do odontólogo deu para entender bem. Agora está normal. Ah, tá. Aí o desfecho da história foi eu dizendo que no fundo ele anda a pé, carrega os cachorrinhos no carrinho de supermercado. E protege também, né? Porque ninguém encosta a mão nele, que esses moradores de rua, gente, eles dormem com o olho fechado e o outro aberto, eles não têm paz. Eles procuram espaço onde é mais iluminado, eles morrem de medo. Né? As ruas são perigosas. E aí esses amiguinhos acabam protegendo ele. Ainda tá ok, né? Porque ainda continua falando que eu tô com problema de conectividade. Mas o Islânio tá digitando. Tá ok, gente? Só dá um ok lá. Sumiu o problema aqui. Voltou. Se não tiver, gente, manda uma mensagem aí que não está ouvindo. Que alguma coisa está errada. Então, a que a gente estava falando, que há uma grande tendência ao individualismo e à busca de soluções imediatas para os problemas que afetam os indivíduos e a sociedade. Por outro lado, sente-se forte a fome de Deus, a procura de formas e expressões comunitárias onde pulse uma vida mais plena. Então, infelizmente, é uma tendência, né, desse período que a gente está vivendo, esse individualismo, fast food, né, chega no McDonald's, com 1 minuto você está com o seu sanduíche ali, infelizmente. E são problemas que afetam, né, a toda a sociedade, os indivíduos, mas as pessoas têm essa fome de Deus, sim, elas querem essa expressão comunitária, onde pulsa essa vida mais plena. Aí, o que acontece? Quando eles encontram uma igreja que acolhe eles mergulham nela, porque eles querem ser acolhidos. O Islânio colocou, professor, se os líderes pensassem assim, almas para o reino, independente se irão frequentar a sua igreja ou não, seria bênção pura, mas tem pastores,
poucos, mas tem que pensam assim, almas para o reino, é verdade. E aqueles que pensam assim é bênção. José Comblim diz que para se falar de pastoral urbana, de suas características, dos elementos que a compõem. Um breve esquema identifica esses elementos que vão compor a cidade, que é a geografia, as entidades sociais, as empresas, a política e a religião. Eu não vou comentar nenhum ponto agora, por quê? Porque nós temos um capítulo de Comblim, ele está citando José Comblim aqui, nós vamos ver o livro de José Comblim, que é a Dinamização na Evangelização, que é esse que está na apostila de vocês. Então, tem um capítulo que chama Conhecer a Cidade. Nós vamos ver todos esses pontos, vamos falar sobre, vai desdobrar eles, tá? Então, eu não vou abrir nesse material aqui, que ele está citando aquilo que a gente vai estudar. Vamos falar agora sobre as tribos urbanas. Né? O que é tribo urbana, gente? Alguém se arrisca? Aqui não tem a perguntinha. O que é uma tribo urbana? Aula de sociologia aí, hein? Voltando à tona. Tribo urbana são aquelas pessoas que, sei lá, que denominam uma certa ideia, que busca essa ideia e se forma uma tribo. Vamos, pelo menos assim que eu entendi lá na sociologia lá. Certo. Mais alguma ideia? Maria Celina, Islânio, Pedro? O que vem a ser uma tribo urbana? Não? Ideia nenhuma? Paulo, acho que é Paulo, o Pedro, abriu o microfone. Assim mesmo, que compartilham de um mesmo estilo de vida, um mesmo gosto, né? O mesmo padrão de vida, que eles acabam se juntando. Nós vamos ver no material de Ronaldo Lidório, quando a gente falar sobre a identidade cultural do homem brasileiro, que ela é construída a partir de 10 elementos, ele vai falar que nós temos tipos de população diferentes dentro da cidade. A tribo urbana é um desdobramento da população urbana. Então, o que é? Sobretudo nas grandes cidades, os adolescentes e os jovens formam grupos mais ou menos conhecidos e até temidos quando violentos. São chamados de turmas, galeras, comandos, bandos. Os grupos mais agressivos são as famigeradas gangues ou quadrilhas que provocam confusões, arrastões e dominam regiões. Então, nós podemos definir que as tribos urbanas é o termo geral com que são chamados esses grupos juvenis. A tribo é um conjunto de comunidades que falam a mesma língua e possuem costumes, tradições, normas, ritos e instituições comuns. Trata-se de uma organização social bem antiga. Muitas escolas de samba se chamam de tribos. O porquê que surgem as tribos urbanas? Com o enfraquecimento das instituições sociais, vocês viram isso lá na sociologia, que é a igreja, a família, né, a escola, até o próprio Estado. O que acontece? Surgem as tribos urbanas, com o enfraquecimento dessas instituições. Esses jovens perdidos, eles precisam de um grupo que eles sintam segurança, acolhidos, mesmo que seja violento, mas que eles se sintam amados, que há uma identificação no pensamento, na linguagem, na roupa. As tribos urbanas vêm fazer o papel que a igreja deveria fazer, que a família deveria fazer, que a escola deveria fazer. Então, nas cidades grandes, não é fácil manter boas relações de amizade. Mesmo a vizinhança tem pouca aproximação. Portanto, o processo de tribalização ou de formar grupos de pessoas com interesses comuns é a maneira delas resistirem à despersonalização no meio das multidões e de estabelecerem relações de companheirismo. Então, a tribo urbana, ela vem dar todo esse suporte, né, para essa turma, para esses jovens, de maneira que eles não vão ser mais um na multidão, não vai aumentar, né, esse processo de despersonalização na vida deles, mas eles acabam criando uma identidade a partir dessas relações intrapessoais dentro dessa tribo. Como eu já disse, com o enfraquecimento das instituições sociais, como a família, a escola, a religião, eu até citei o Estado também, aumentou a procura por essas tribos por parte dos jovens que vivem na miséria e na marginalização, sempre crescentes, que levam à perda dos valores, à
violência e a insegurança. A rua, além de ser o espaço de socialização nas periferias, passou a ser perigoso e de aprendizado do crime. As tribos urbanas participam dessa realidade e muitas vezes praticam violência, causando medo nas pessoas. Então, a gente tem uma foto aí, não sei se é gótico, punk. Hoje tem aquele muito gospel, né? Aquela turma, há uns anos atrás, eram os emos. Na Inglaterra tem muitos punks, aqui eles já desapareceram mais. Tem aqueles skinheads, enfim, tem vários tipos de tribos urbanas. Os skatistas são considerados um tipo de tribo urbana também. As tribos chegam até a fazer coisas surpreendentes. Entre si, eles se ajudam e partilham o que têm, mas se tornam violentos e destruidores quando consomem drogas ou entram em conflito com outras gangues. Então, a rua, ela representa também esse perigo. Aí, o fenômeno da urbanização. Então, o que ela fez? O que esse fenômeno fez? Na verdade, colocou as pessoas numa situação de dispersão. Cada um passou a pertencer a vários lugares. Então, uma hora a gente está no lugar de residência, outra a gente está no trabalho, outro momento a gente está no lazer, outro momento está no consumo, outro na igreja. É como se as pessoas habitassem espaços descontínuos e continuamente passassem de um para o outro. Ora somos cidadãos, ora somos trabalhadores, ora somos clientes, somos cristãos e assim por diante. E aí aquele sentimento de pertencer a algum lugar, ele meio que desapareceu nesse contexto urbano, que lá no campo havia esse sentimento de pertencer a um lugar, uma estabilidade, tudo muito previsível. Aqui na cidade não, os espaços são descontínuos e a gente pertence a vários espaços distintos. Eu teve época que eu trabalhei em 4 ou 5 lugares diferentes. Né? De manhã, alguns dias da semana, eu dava aula numa escola, no período da tarde eu coordenava. Não, no período da manhã eu dava aula em 2 escolas diferentes. No período da tarde eu era diretora e coordenadora de uma outra escola. À noite eu dava aula no seminário e dava aula numa academia de ginástica. Na época estava no auge aquele jump, eu era professora de jump, ginástica, aquela caminha elástica. Era essa loucura, né? É essa a vida da cidade, essa dinâmica. No campo existe isso? Claro que não. Na cidade, nós não encontramos, que é o que eu acabei de dizer, esse sentido rural de pertencer a um lugar. Essa população estável, onde as relações são duráveis. Né? Hoje você mora no bairro Boa Vista, amanhã você não tem casa própria ali, o mesmo que tem, às vezes, venda, você mora, aí muda para outra ponta da cidade. Aí a vizinhança você deixa, a igreja que você congregava, você ainda tenta congregar ainda um tempo com as pessoas, mas quando você vê a questão de custo-benefício, de deslocamento, de tempo, você acaba se integrando, né, passa a congregar numa numa igreja do seu bairro. Aí você vai criar um novo ciclo de amizade, você perde o contato com aquele pessoal. Elas são duráveis enquanto dura. Grande parte da organização eclesial foi organizada sobre essa coesão, uma população, um território delimitado, uma comunidade estável, etc. Quando a gente pensa, por exemplo, a minha igreja, né, sede, ali a Assembleia, quando ela surgiu, ela está inicialmente, isso eu ouço a história, né? Ela era ali no pé do Morro da Capuava. Depois ela desceu ali para Tiradentes, mas do lado contrário, onde é uma casa de ferragista em frente à igreja. Depois ela veio para onde ela está. Ali, gente, não tinha comércio, ali era só casas. Hoje é muito mais comércio do que um bairro. Ainda tem muitas pessoas morando, mas ali tem muito comércio. E tem muitas igrejas que nasceram num espaço habitacional e que hoje virou espaço comercial. Então, essa igreja ela precisa se reinventar. Então, essa concepção ela deve ser reinterpretada. Um só exemplo nos convencerá disso. Aí ele pensa, que é o que eu acabei de dizer, um lugar da cidade que deixa de ser residente, foi esses exemplos que eu coloquei, e aí agora são as pessoas que ali estão trabalhando, igual o pessoal do Floresta, né? Está ali trabalhando. Quando tem os cultos, no domingo pela manhã, às vezes eles vêm, tomam
café da manhã, né? O pessoal ali dos outros ambientes de trabalho estão ali junto, né? Meio que junto com o pessoal da igreja. Durante muitos anos, né, as igrejas católicas elas se estabeleciam bem no centro, né, no ponto principal da cidade. Vê que a maioria das igrejas católicas são bem localizadas, né, nas praças ali, eram pessoas morando. Muitas delas hoje, quando olha assim, poucos moradores, né? Há um ambiente, a paisagem urbana mudou totalmente. E aí vem, será que essas igrejas sem residentes podem reinventar a sua forma de inserção social, tendo em vista o modo de como essa população ocupa esse espaço urbano? E eu coloquei essa imagem, né, da igreja, que olha lá, tem residência, mas olha o tanto de comércios em volta. Essa é a realidade da maior parte das igrejas. Aí ele vai abrir agora características da cidade. Vai dizer que é oportuno que a este ponto, né, da nossa reflexão, algumas características da cidade elas sejam apresentadas. Primeiro, ela é uma realidade dinâmica, se transforma mais rapidamente do que a vida no campo, é muito acelerada. As pessoas vêm a um centro maior para comprar, fazer tratamento médico, etc. Vamos pensar aqui na nossa cidade, Anápolis, cheio de clínicas, cheio de... Há um bom desenvolvimento a nível de saúde em relação às cidades circunvizinhas, né? O pessoal de Pirenópolis, até Goianésia mesmo, Pirenópolis, Goianésia, pessoal de Jaraguá, Sousânia, Pau-Terra, Campo Limpo, enfim, essa turma vem para o centro maior, né, para Anápolis, fazer compra, tratamentos médicos, enfim, que era, a gente viu semana passada, que era uma estratégia dos apóstolos, focar na cidade, porque as pessoas vinham à cidade, tinham contato com o evangelho e voltavam. Então, essa é uma realidade das cidades que estão mais desenvolvidas. Também há uma ineficiência dos serviços públicos que provocam o surgimento de um poder paralelo, muitas vezes violento, que é o caso dos tráficos, né? Os traficantes, o caso da milícia, que são os policiais aposentados, onde eles pegam uma determinada região e ali eles garantem a segurança, tem a cartilha deles, a pessoa tem que andar na cartilha, que está tudo ok. Aí eles normalmente dominam a venda da água, do gás, daquela comunidade. Isso acontece muito no Rio, São Paulo. Cidade é uma realidade social muito fragmentada. As pessoas buscam a sua identidade através da cultura de origem ou da adesão a grupos religiosos. E aí entram as novas religiões, né, as seitas, acabam engolindo esse pessoal, porque entende, né, essa vida individualista, solitária dessa cidade pós-moderna, e eles acabam trabalhando, dando uma resposta para aquilo que as pessoas estão procurando. A gente tem até algumas igrejas, tem aquela igreja daquela ex-sapatão, que ela pregou nos Gideões, Lana Holtrin, um negócio assim. Ela casou, teve filho, aí na igreja viu que a praia dela era mulher mesmo, aí a líder do louvor se apaixonaram, são casadas, e elas têm uma igreja. Não sei se é refúgio, não sei do que. Então, estão ali, elas vivem juntas, né, como marido e mulher, mas duas mulheres, pastoreiam, acolhem as pessoas que sentem carente, e eu já ouvi falar que não tem só gays e lésbicas, né, na igreja dela. Claro que tem muito simpatizante também. O consumismo, ele é violentamente disseminado, principalmente pela televisão. Então, a gente compra muita coisa que a gente não precisa, a gente acaba acumulando, atolado em dívidas, em cartões, financiamentos, para comprar um monte de coisa que a gente não precisa para a sobrevivência. Mas o sistema capitalista dissemina esse consumismo, porque ele só sobrevive se você comprar. Então, infelizmente. A atividade também na cidade ela é intensa, né? As pessoas correm de um lado e para o outro e elas acabam fugindo aos finais de semana, aqueles que têm uma condição melhor, que tem um sítio, uma chácara, né? Uma terrinha aí no campo, acaba indo, se isolando para descansar e sacrificando o domingo, que seria o dia do Senhor, né? Então, perde esse sentido do dia do Senhor.
Ainda às vezes leva grupos de amigos junto, e às vezes volta domingo mais tarde, ou pela manhã já vai direto para o trabalho, por causa dessa atividade intensa. No lugar do final de semana de se dedicar à igreja, a desenvolver ministérios, a pessoa vai descansar num lugar distante. Presença de uma religiosidade profundamente individualista, que busca respostas imediatas a angústias e necessidades do ser humano urbano. Então, tem muitas igrejas prometendo, né, pregando um falso evangelho, um evangelho imediatista, e a gente sabe que não é assim que funciona. Deus pode sim responder ali. Quando eu penso, pode demorar aí uma semana, um mês, um ano, 2, 3, sei lá. E tem muita igreja prometendo esse Deus da lâmpada mágica, que esfrega e ele aparece, eis-me aqui, o que desejas. Isso é ruim, é uma visão torcida do evangelho, porque quando esse Deus, ele esfregar na lâmpadazinha mágica, esse Deus não aparecer e não realizar o desejo dele, ele dificilmente vai continuar a frequentar uma igreja e estar buscando esse Deus. As grandes cidades também refletem hoje situações humanas que estão acima do alcance das comunidades tradicionais, como as igrejas, infelizmente. A igreja, num todo, é mais vista como uma coisa do passado, uma tradição, do que uma realidade para a vida da cidade. Quem convive com pessoas não cristãs ouve muito isso. É como assim, a gente está ultrapassado, a gente está lá na Idade Média, enquanto eles estão num período pós-moderno, né, que o povo já está quase sendo chipado, igual aqueles filmes futurísticos, todas as informações ali, tecnologia, e a gente está lá no passado. Pedro está digitando alguma coisa, assim que chegar a mensagem, eu comento. Então, nesse caso, Pedro colocou, tentar adequar a igreja ao período atual seria quase uma utopia? Não, Pedro, seria uma necessidade que muitas igrejas não estão percebendo. Porque eles acham que essa atualização é perder de vista o princípio. Não, nós não estamos falando de princípio. O princípio bíblico, ele é absoluto. Pecado é pecado na antiguidade, no período medieval, é pecado no período moderno, contemporâneo, e no pós-moderno e no futuro. Princípio, é inegociável. Mas a forma, as estratégias, elas precisam acompanhar a revolução, né, ou o desenvolvimento da humanidade. E aí a gente está muito lá, então, ainda no passado, no ambiente rural, e pode ver que as igrejas que entenderam essa linguagem dessa nova geração são as que estão mais cheias. Ah, não é todo mundo lá que é um cristão autêntico. Claro que não, como nem nas nossas, que são tradicionais. Nem todo mundo que está nas nossas igrejas são cristãos autênticos. Né? Então, às vezes, a gente fica com essas frasezinhas prontas, mas a gente esquece que também no nosso tem um monte de lobo coberto de ovelha. Não é só lá, não. Mas eles estão tendo um alcance muito maior do que o nosso. Ah, o Pedro continuou. Entendo, mas não sobre os princípios, o próprio estilo de vida e as prioridades. Pedro, eu não sei se é porque eu falei outras coisas, eu perdi aqui a linha de raciocínio, não consegui ir com você, entendo. É quase que uma utopia, entendo, mas não sobre os princípios, o próprio estilo de vida e as prioridades, que seria utopia. Tenta explicar mais essa parte, que eu voei agora, tá? E eu jogo aqui de novo. É que como tá aí, né, esse último slide aí, que hoje o próprio estilo de vida das pessoas, ele vai contra isso. Parece que a igreja em si, né, você falou que a igreja em si não é mais é vista como algo arcaico. Né? E eu acho que, independente do estilo da igreja, hoje o padrão de vida das pessoas e a mentalidade, a cultura das pessoas vai continuar sendo um problema, independente da estratégia da igreja, entendeu? Sim, claro, porque a gente sabe que há uma guerra no mundo espiritual, mas aí já não é falta de esforço nosso, entendeu? É claro. A gente não tem que vestir como o mundo, falar como o mundo, não. Mas também a gente não precisa, até, eu não lembro qual autor que fala isso, andar de charrete
num mundo que tem trem-bala, entendeu, Pedro? A discrepância? Tem um dos autores que vai dizer assim, isso. Eu vejo que essa mudança da cultura da igreja é natural. Por exemplo, as igrejas que hoje são tradicionais, um dia já foram um escândalo, né? Do mesmo jeito que hoje tem as modernas, que muitos veem como, né, que passa dos limites, mas que daqui a alguns anos elas vão ser as obsoletas também. E que hoje elas estão alcançando essa geração muito mais do que a gente. Elas estão mais antenadas. E se elas não continuarem antenadas, elas vão também ficar ultrapassadas. A ideia é essa. É fácil? Não é. É um esforço para que a gente consiga comunicar a palavra de Deus para essa geração. E pessoas muitas vezes também têm nas cidades, né, desprovidas de tudo, afastadas da igreja, feridas na sua cidadania. Então, agora ele vai propor pistas para uma pastoral urbana. Então, alguns desafios, né, que são essas pistas, vão ser apresentados. Primeiro, amar a cidade. Ou seja, ver nela também os pontos positivos. Isso não impede o senso crítico para discernir as estruturas opressoras, que sempre vai existir. Porque o mundo jaz no maligno. Então, tem um governo maligno, né, que está sobre o mundo, não está sobre a igreja, aqueles que estão sobre o sangue de Cristo, protegidos, né, com o sangue de Cristo. Mas isso não nos impede de amar. Nós devemos amar. Porque a própria palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo amor. E a gente tem medo de amar essas pessoas. Descobrir os valores da cidade, aquilo que nos aproxima, meios de transporte, escolas, hospitais, lazer, teatros, comércio. A gente vê que a maioria dos cristãos estão alienados a tudo isso. Né? A gente vive no nosso ambiente, no nosso gueto religioso, e a cidade está rodando. E cadê a presença da igreja, né? Nesses segmentos sociais? Entender o jeito da cidade, o agente de pastoral não pode ser um moralista, até digitado errado ali, né? Frente à cidade, mas buscar uma profunda inculturação nela. Então, não adianta, porque o moralista, ele nos lembra muito o fariseu, né? Que eles eram doutores na lei, zelosos, tão zelosos ali com a lei, que eles punham um fardo sobre as pessoas, eles se tornavam esses moralistas, os religiosos. E se nós não tivermos cuidados, no lugar de sermos imitadores de Cristo, que era aquele que amava, que acolhia e que andava com os coxos, com os pecadores, com quem estava à margem da sociedade, que ninguém queria nem encostar, era ali que Cristo estava, a gente acaba se tornando esse moralista, né, diante das pessoas. Temos que ter cuidado. Entender a linguagem, os símbolos da cidade, o ponto de referência são as coisas produzidas pelo homem. Ir ao encontro, a cidade ela é dinâmica, faz a gente sair de si mesmo, faz a igreja ser missionária, ir para as praças, para os conjuntos habitacionais, para os locais de lazer, periferias. Será uma pastoral, ou seja, uma ação da igreja aberta, itinerante, peregrina e não fechada nos escritórios pastorais. E aqui eu acrescento, e nem no ambiente somente litúrgico, cultico, né? Mas a igreja ir ao encontro das pessoas na cidade. Criar uma mística própria da cidade, baseada na fé autêntica, na palavra de Deus, para que toda a cidade seja evangelizada. Atingir o coração das pessoas, provocar mudanças a serviço da vida, como foi a missão de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância, né? João 10:10. Então, nós temos que nos esforçar nesse sentido. Acolher os que sofrem na cidade, tem muita gente sofrendo. A cidade também é a concentração dos que sofrem, dos que são excluídos, jovens, adultos, anciãos, mendigos, enfermos, etc. No material da semana que vem, nós vamos falar no material de Comblim, né, as características da vida da cidade. Ele vai abrir um dos pontos que sobre as associações, elas vão agir muito bem aqui, ó, nesse acolhimento daqueles que sofrem na cidade. Eu não vou abrir hoje, que é assunto para a semana que vem. Desenvolver o exercício da cidadania. A prática da cidadania vem ao encontro de todos os outros desafios sobre os quais já foram falados. Valorizar, incentivar e solidarizar-se com as organizações populares da cidade. Muitas vezes a gente não está nem aí, não sabe nem o que está acontecendo. Tornar a igreja mais extrovertida, romper com os esquemas burocráticos, limites, poderes, etc., e torná-la um verdadeiro polo de acolhimento.
atendimento e irradiação do evangelho. Isso implica mudar toda a programação tradicional da igreja, criar atendimento em horários que os trabalhadores possam ir até lá, por exemplo, horário de folga do almoço, até citei isso mais atrás, né, na aula, mais no início, criar atendimentos especiais para casais, com psicólogos e advogados. Há muitos profissionais que se dispõem a prestar um serviço desse tipo, por algumas horas, durante a semana. É usar essas pessoas, que a igreja criar esse ambiente, de forma que as pessoas vão desenvolver um ministério, fazendo o quê? Ajudando outras. Acreditar no aspecto missionário da igreja. Ela é, na essência, missionária, por isso deve ser uma igreja extrovertida. Isso deve ser prioridade no plano de pastoral. Criar organismos que evangelizem, atendendo todas as comunidades, usando os meios de comunicação, criando escolas ministeriais de formação de leigos, né? Os seminários pegam o leigo e vai formar ele, promovendo conferências sobre temas urgentes, às vezes nem um seminário, uma conferência, né? Workshop. Às vezes a pessoa não vai estudar uma teologia pura, mas ela pode fazer parte de uma escola de capacitação, de formação de obreiros, enfim, de desenvolvimentos, né, de ministeriais. E valorizar a pastoral ambiental, por exemplo, pastoral nos hospitais, nas universidades, nos meios políticos, né? Entra muito aqui o trabalho de capelania também, que é bem interessante, que entra nesses ambientes da cidade. E, por último, ele vai abordar e abrir sobre os leigos e leigas na cidade. Quem seria, gente? Aí tem uma foto ali no fundo, né? Leigos em missão. Quem seria esse leigo e essa leiga? O que vocês me falam? Eu acho que é uma pessoa que não teve uma formação institucional mesmo, né, para algum tipo de trabalho, mas ele se dispõe a fazer, talvez tenha até um chamado nesse sentido, e ele realiza. Mais alguma ideia? Quem seria esse leigo, essa leiga? Paulo, Maria Celina, Islânio. Estou esperando a ideia de vocês sobre leigo e leiga. Nada? Ninguém se arrisca? Ou vocês não estão aí? Ó, o Islânio está lá, começou a digitar. Tô aqui. Paulo está lá. Maria Celina, cadê tu? Estou aqui também. Eu concordo com o Pedro Henrique aí. É a pessoa que não sabe, às vezes só, né, que está interessada a ajudar, mas não tem muito entendimento nem conhecimento do assunto. Paulo ia falando alguma coisa? Diga, Paulo. Não, eu ia falar não, porque a Maria Celina falou que concorda com o Pedro aí eu entendi aqui. Ah, tá. Quem são os leigos e as leigas? Leigo é sinônimo de cristão, discípulo, fiel, irmão, eleito, santo. Todos os batizados são chamados de santos pelo apóstolo Paulo. A laicidade dos leigos consiste em sua especial ligação com o mundo, tornando a igreja presente como sal, fermento e luz na economia, na política, na arte, na cultura, enfim, em toda a cidade. Porque esse termo não é muito usado no nosso meio. Como esse material aqui, o autor dele é católico, então o católico sempre teve muito essa terminologia para definir o clero e os leigos, que eram aqueles que não estudavam. Quem seria? Aí ele vai definir, é o irmão eleito santo, é o fiel, é o cristão, é aquele que não sentou num banco de um seminário, não fez uma teologia, é aquele que não é consagrado, não tem um ministério específico, né? Não é um pastor, não é um missionário, mas é um bom cristão. É esse, e aí ele vai dizer, olha, qual que é o privilégio desse leigo e dessa leiga? É a sua ligação com o mundo, porque é ele que está lá na indústria, é ele que está lá no comércio, é ele que está lá no hospital trabalhando,
é ele que está nas escolas, é ele que está na política, é ele que está na economia, é ele que está na cidade. É o cristão, independente da formação ou não formação, mas ele está ali, ligado com pessoas que não são cristãs. Esta é a índole peculiar dos leigos, estar no mundo, ordenar as coisas do mundo, segundo a vontade de Deus, ser fermento de santificação nas veias da história. Então, é ser sal, luz e fermento, ali onde ele está. Então, esse leigo e essa leiga é o crente, que a gente chama de banco. Ele é um potencial. Ele precisa entender que ele é um missionário onde ele está. É ele que vai revelar quem é Deus. Deus conta com ele. Ele não precisa ficar esperando um obreiro consagrado, o pastor, um missionário ou líder de um ministério. Não, é papel dele. Os leigos e as leigas hoje não podem ser apenas cristãos, praticantes, mas missionários. A consciência da missão nos faz perguntas pertinentes como por que nossos fiéis ou os nossos discípulos se afastam da igreja? Que espaços a igreja não ocupa? Por que nosso povo procura apresentar os filhos, mas não se preocupa em fazê-los participantes da comunidade? Por que após o discipulado e batismo, nossas crianças e jovens não perseveram? Como repatriar os irmãos afastados? Então, são questionamentos que a igreja precisa levantar, né? Onde é que nós estamos errando? Por que a gente não está sendo eficaz na nossa missão? Às vezes, nem com a nossa própria família. Para um leigo, gente, despertar para a missão, ele precisa participar da comunidade eclesial, ter uma visão pastoral da igreja e, principalmente, abrir-se para a dimensão social da fé. O que é essa dimensão social da fé? É a igreja estar presente em todos os segmentos da sociedade. É ali que a fé dele vai ser exercida, no sentido de revelar o amor de Deus, e não só de crer em Deus, mas de compartilhar. Então, precisamos sair das quatro paredes, ir ao povo, visitar as casas, criar grupos de reflexão, oração e de ação nas ruas, sabe, movimentar, porque a vida da cidade, ela é dinâmica, ela é movimentada, a gente não pode ficar parado. E tem muita gente para trabalhar. Mas aquele cristão de banco, ele precisa ser despertado para isso, que onde ele está, ele precisa ser esse cristão autêntico, ele precisa ser esse missionário. Aí nós trabalhamos assim, não, missionário é aquele que foi consagrado, não, missionário é aquele que foi para a África. E não é assim, né? Então, o missionário é aquele que entende a responsabilidade que pesa sobre ele, de anunciar quem é Cristo. A matéria que vocês fizeram semestre passado, gente, tira uma dúvida, foi missão integral ou missiologia cultural, do 8º período, que vocês puxaram? Missiologia cultural. Foi cultural, né? Não foi missão integral, não. Então, é essa a ideia, né? Eu sou missionário onde eu estou. Eu não preciso estar numa outra cultura para ser missionário. Então, o primeiro lugar de atuação dos leigos é o mundo. Daí a necessidade de leigos atuantes nos conselhos comunitários, nas instituições civis, como também a necessidade de novos ministérios perante a sociedade. E, graças a Deus, nós, no ambiente protestante, já desenvolvemos bem mais essa diversidade, né, de ministérios do que o ambiente católico, apostólico romano. Manter esse diálogo com os líderes da sociedade, presença nas universidades, acompanhamento da ação política, ministérios de acolhimento dos migrantes e dos turistas, etc. Então, é necessário isso. Mais do que nunca, precisamos estar atentos à pastoral urbana, ou seja, a ação da igreja na cidade, ao mundo urbano, a ação dela. Toda a ação pastoral da igreja tem um fim. Qual que é? A salvação. Os caminhos da salvação passam pela promoção humana, pela conversão ao reino, pela vocação universal à santidade. Com leigos e leigas missionários, com leigos e leigas teólogos, com leigos e leigas santos, lançaremos redes em águas mais profundas. Então, a gente vai conseguir alcançar muito mais pessoas, evangelizar muito mais, trazer pessoas do reino das trevas para o reino da luz, unindo essa força, trazendo essa consciência para a igreja,
que a partir do momento que eu sou chamado de cristão, que eu convidei a Cristo a ser Senhor e Salvador da minha vida, pesa sobre mim essa responsabilidade de compartilhar o amor de Deus, né, através daquilo que eu falo, daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, da minha vida, do meu trabalho, onde eu estiver. Isso não se limita a pessoas consagradas, a pessoas vocacionadas, a ministérios específicos. Então, cabe à liderança da igreja trabalhar essa consciência missionária em cada cristão, ou em cada leigo, ou em cada fiel, em cada santo, enfim, podemos dar qualquer nome, a cada discípulo, mas é papel da igreja despertar essa consciência missionária. Então, o missionário não é só aquele que vai para o campo, é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então, ele tem que compartilhar esse amor. Aqui não tem as perguntinhas, ótimo, porque, na verdade, deixa eu ver se tem lá no material, no outro material. Eu quero mandar para vocês, vou mandar esse material, mas é para vocês responderem para a semana que vem. Arte de evangelizar a cidade. Deixa eu abrir aqui. Meninos, tranquilo até agora? Perguntas? Querem acrescentar alguma coisa? Ou não? Tá tudo tranquilo. Alguém abriu o microfone? Eu estou fora da plataforma, eu estou olhando... Eu estou olhando aqui a atividade, deixa eu pegar uma de 2019 mais atualizada. Não. Essa não é de vocês. Essa aqui é de vocês. Ok. Segunda aula, pastoral urbana. Hoje é dia... Me ajudem, gente? Dia 11. 11. Nossa, tá aqui na minha cara. 11/2. 2021, primeiro semestre. Acho que eu já mando para vocês agora esse material, mas vocês não precisam fazer a atividade, tá? Está previsto no plano de curso essa atividade ser feita e vocês vão me enviar. Para a urbana. Ai, gente. Aqui tá valendo outra... Não, tô mudando à toa. Deixa eu ver essa aqui. 11/2. Essa vai ser de vocês. A pastoral urbana, noturno. 2021. Primeiro semestre. Deixa eu só confirmar a pontuação aqui se eu mudei. Nossa, tem tanta coisa aberta, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu mudei a pontuação no plano de curso. Vocês olharam, gente, o plano de curso? Tiveram curiosidade, não tiveram tempo? Eu olhei. Eu olhei. Viu lá a forma de avaliação que a gente havia falado. Vale 3 pontos a arte de evangelizar a cidade. Então, peraí. Uau! Deixa esse. 3 pontos. Aqui tá como 3,5. Só 3 pontos. Aí aqui no plano de curso tá como a aula do dia 18. Aí, assim, vai fazer na próxima aula ou a gente faz durante a semana?
Não, é porque vocês têm muita atividade. Como vocês são sobrecarregados com muita atividade, eu prefiro deixar, Pedro, que vocês aproveitem esse tempo da aula, como deu para colocar no planejamento, para não ficar aquele negócio, ai meu Deus, tem que fazer atividade da professora, sabe? Arrancando os cabelos. Ótima ideia. Porque são 9 perguntas. Aí, essas 9, eu só estou mudando a pontuação, porque estava 3,5, e no plano eu coloquei 3. E, às vezes eu tiro alguma atividade, acrescento, mudo de uma turma para outra. Professora, a internet caiu, eu não sei, não. O que você... Até que momento você ouviu? Do exercício para fazer alguma coisa, aí não ouvi mais. Ah, ok. O que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui o documento sem os exercícios. Eu vou deixar o exercício à parte. Vou passar o exercício semana que vem, porque aí vocês fazem mesmo aqui comigo na plataforma. Pode ser? Certo? Pode ser. Sim, senhora. Que aí não tem... Depois nem precisa reclamar da professora. Ah, ela tá passando... Não, eu tô passando atividade, mas dei tempo para fazer. Foi aqui na plataforma, tá tranquilo. Aqui, ó. A senhora vai passar o texto e a gente vai fazer os exercícios durante a aula. Não, o texto eu vou passar antes. Isso que eu acabei de dar para vocês, eu já vou passar. Tá. Agora não, tá? Eu posso Ok. passar o exercício também, não tem problema. Vocês são adultos, sabem o que é para fazer aqui, né? Sim, Tá. sim. A gente faz Passar na tudo aula, junto. pode deixar. Evangelizar a cidade. Vocês vão ver que muitas perguntas são abertas. Elas não são... Tipo, você não vai achar uma resposta pronta no texto. Ela é aberta. Você vai ter que pensar sobre... Talvez... Salvar como... Eu já passo para vocês lá no... Então, ok, podemos encerrar. Eu fiz isso aqui até para não esquecer, que eu falo, vou mandar, e esqueço. Que aí vocês têm um período maior de intervalo. Cadê vocês? Então, aqui. Opa. Ok? Que aí vocês têm um período maior de descanso. Nem... Já vou mandar lá no grupo para vocês.